Já estamos de volta? Ok. Estamos de volta. Nós falamos tanto aqui da eleição de Fortaleza, Moroni é deputado federal. Não, eu não sei, nós não sabemos. Moroni vai deixar o parlamento, né? Como é que fica? Não A sei. saída dele, quem assume? Não sei. Juro por Não, né? Deus que eu não sei. Então vamos deixar as coisas acontecerem, mas espero. Eu tenho uma informação aqui, mas eu não vou poder colocar no ar, sabe por quê? Porque a minha fonte disse o seguinte: não é certeza, mas tem uma pessoa que eu realmente não vou citar, realmente pode ficarem tranquilos, vocês estão aí me ouvindo, que eu não vou citar. Tem um colega muito próximo a gente aqui que vai assumir. E eu não vou citar nomes, mas me falaram que tem o Zé e o Raimundo. O Zé seria o primeiro suplente. Mas o Zé saiu do partido. Certo? Se o Zé saiu do partido, o segundo suplente é automático. Gente, quando sai do partido, perde a vaga. Inclusive, eu acompanhei, eu sou assessor, eu sou estagiário de direito, tá? Do gabinete do Gilberto Passalini Miranda. E acompanhei o processo do professor Gerôncio de Souza Coelho. Tá? Fiz parte da equipe. O professor Gerôncio saiu do PTdoB sendo vereador. Aí houve aí a saída de um vereador, né, que eu não vou citar o nome por causa das circunstâncias em que ele saiu, eu não quero criar polêmica porque sou assessor na Câmara e não quero depois que venham entender que eu estou usando o programa para fazer mecanismos de constrangimento, longe disso. Então esse cidadão era vereador, fez um acordo lá por qualquer problema pessoal, saiu, o professor Gerôncio assumiu. Só que quando o professor Gerôncio saiu, ou melhor, quando o professor Gerôncio assumiu, ele havia conversado para ir para um outro partido, mas não foi, continuou no partido. Ok? Só que depois uma senhora, que era a segunda suplente, entrou com um mandado de segurança, entrou com uma medida equivocada do ponto de vista jurídico para o vereador Gerôncio não assumir e ela assumir. Só que eles erraram o lugar, porque o lugar era para ser o TRE. Eles entraram na Fazenda Pública. Porque, na verdade, eles não entraram com a cassação do professor Gerôncio. Eles entraram contra ato do presidente do parlamento, que deu posse ao professor Gerôncio. Então, esse nosso colega, porque realmente eu assumi um compromisso de não citar o nome, mas o nome está aqui na ponta da boca. Mas eu não posso ser inconveniente, porque às vezes a vontade de exagerar faz com que você perca uma relevante amizade. Porque aí não se trata da minha vontade de dar uma notícia. Se trata de acordos que nem esse suplente sabe se já está efetivado. Mas, na prática, Moroni só sai, tem um primeiro suplente. Esse primeiro suplente não vai poder assumir. E eu vou procurar saber quem é esse suplente e depois eu conto. Mas voltando aqui, nós vamos falar um pouquinho da PEC. Eu deixei em stand-by. Vocês viram aí a fala do presidente da República na entrevista da Mariana Godoy. E eu não vou aqui abordar questionamentos do presidente. Vou deixar o meu convidado, Fernandes Filho, bem à vontade para dar a sua versão sobre a PEC. Com a palavra, Fernandes Filho. Bom, o senhor quer dizer que antes do assunto eu não tenho nada a ver com isso, nem falei do assunto, entendeu? Fui pego de surpresa. Não, está falando isso porque ele falou no bloco anterior que esteve à frente do grupo que coordenou a campanha do vice-prefeito. Então, pode alguém associar uma coisa com a outra, mas não tem nada a ver. É porque eu estou virando jornalista fofoqueiro. Investigativo, diga não, assim. é fofoqueiro, que investigativo parece coisa chique. Eu estou longe de ser chique. Vamos lá, a questão da PEC. Ó, nós temos, na realidade, como toda democracia, nós temos sempre dois elos, dois lados de uma mesma moeda. Certo? E como nós vivemos num mundo de dualidade, homem, mulher, criança, dia, noite, certo? Nós temos um problema na República grande, que é a situação de oposição. Tá? Claro que alguns argumentos da oposição, como, por exemplo, violação de cláusulas pétreas, quando se diz respeito à constitucionalidade da PEC, que, aliás, é uma emenda, de novo, a gente vem aquela história de emendar, eles não fazem leis complementares, ficam emendando a nossa Constituição. Todas as vezes que eles querem mudar a regra do jogo, eles emendam a Constituição. Tá?
tem seus motivos de razão. Você pega, por exemplo, você diz uma nova situação fiscal. Tá, uma nova situação fiscal, emendada na Constituição. Aí você tem, ela tira os direitos dos líderes dos 3 poderes da República em fazer a sua administração durante 20 anos. Agora, por outro lado, eu não sei, você não sabe, o ouvinte também não sabe, o eleitor não sabe, em que situação o atual presidente pegou o país. Para ele ter que tomar uma situação como essa, saber que uma das coisas que o político mais gosta é de gastar dinheiro público. Então, para um presidente criar uma PEC propondo por 20 anos uma redução drástica de custo, não há redução. Não há redução. Diz o ministro, que a raiz do problema fiscal do governo federal está no crescimento acelerado da despesa pública primária. No período de 2008 a 2015, essa despesa cresceu 51% acima da inflação, enquanto a receita evoluiu apenas 14,5%. Torna-se, portanto, necessária estabilizar o crescimento da despesa primária como instrumento para conter a expansão da dívida pública. Esse é o objetivo desta proposta à emenda constitucional. Você disse bem. Disse o ministro. É uma visão específica do governo. É uma visão de um levantamento matemático do Ministério da Fazenda do governo federal. Quantas vezes nós não tivemos um governo que fez levantamento de dados que estavam errados? Certo? Quantas? É comum isso no Brasil? Isso é muito comum. Eles fazem esse levantamento. Eu nunca vi questionamento de dado matemático nenhum do governo, inclusive seu governo do Lula era rei em fazer essas coisas, de levantamento de dados, de dizer projeções. Ele mesmo uma vez citou no governo, eu nem sei, citei lá e pronto, tem um número lá e acabou. Entendeu? Sem fazer um contraponto à fala do colega, você falou de redução. Apenas para esclarecer o público o seguinte: a emenda à Constituição diz o seguinte: os valores exercidos em 2016 vão prevalecer os mesmos valores para 2017 com a respectiva correção inflacionária. Então, não vai haver redução. Gente, eu não estou fazendo defesa do governo, eu estou lendo a PEC. Aí depende do ponto de vista. Quando você fala, nós estamos falando de limites, né? Eu falei de redução, mas você diz limite. Você vê aí no parágrafo segundo, né? Eu digo o seguinte: eu estou no poder executivo, mas de repente eu tenho que fazer uma obra que necessita uma aplicabilidade de recurso maior. Eu não vou poder. E se aquela obra for realmente necessária, eu estou amarrado, reduzido. Então eles usam um eufemismo, é limite. Tá? Claro que com a política de corrupção que nós temos nesse país, com os políticos metendo a mão na verba pública em benefício próprio, claro que você tem que olhar para uma PEC dessa de uma forma positiva. Agora, ela tem o seu lado também ruim nesse aspecto, porque ela reduz ou limita. Vamos usar a questão do limite, já que não gosto de falar em redução. Não, porque não há redução. Limite. O que já está. Bem, mas se amanhã eu precisar de uma verba extra para a execução de um trabalho, eu vou falar especificamente do Poder Executivo, já que a lei contempla os 3 poderes. A União, da União. Ele não pode legislar sobre o Poder Judiciário e sobre o Poder Legislativo. Isso é fato. São poderes independentes. Não, mas aí se trata da administração das finanças da República, que a Constituição diz que é competência do presidente. Então ele não avança o poder constitucionalmente auferido ao Judiciário e ao Legislativo. Exatamente por isso não viola. Não, aí é um ponto de vista. Eu estou lhe dizendo que isso é um ponto de vista. Porque já existe, certo, processos de violação de cláusulas pétreas. Estão acima da Constituição.
Tá? Qual delas, por exemplo? Essa daí, dele legislar sobre um outro poder. Não, mas ele não está legislando sobre outro poder. Ele está emendando a Constituição. Mas... Aliás, a emenda da Constituição é um dos maiores erros dessa República, que começou lá no seu governo do Lula e virou moda. Tá? É um dos mais graves problemas da nossa situação legislativa atual. Certo? E ele... Bem-vindo à Constituição de 67. Tá? FHC começou. Desculpa, não entendi. Não, ela está dizendo que começou desde do FHC, né? Na verdade, vem desde de março de 64, emenda constitucional, 67, 69, mas por as aí, emendas até era uma coisa eventual. Ostensiva. Hoje não, hoje é natural, não tem mais projeto. Agora Na época da Revolução, ostensiva. É só você pegar a Constituição, tá, de 46, que com o golpe veio a de 67, depois vem a emenda constitucional número 1, e doravante você vai ver quase 70 emendas constitucionais, só que com uma diferença. Aquela época era pior do que hoje, porque naquela época quem decidia era quem estava no poder nas baionetas. Mas quem está com a fala é Fernandes Filho. Vamos lá. Regime militar eu ainda era um bebê, praticamente. Vamos lá. Não vou falar do regime militar. Vamos embora. Diga-me. Então, o que eu vejo é o seguinte, nós temos dois lados que estão agora discutindo essa questão, e nós temos um público que está invadindo escola, como você bem disse, dizendo que é a PEC que vai destruir a educação, que vai destruir a saúde, que enfim. Até porque não vai haver público, redução na educação, não vai haver redução. Né? O que não vai haver é o que diz. Você fala em limites de 20 anos, você também está... Permite, eu não estou fazendo advocacia dativa do governo federal. Claro. Eu estou discutindo o texto constitucional proposto. Quando você está falando em limite de gasto por 20 anos, você não sabe como é que vai estar a situação até mundial daqui a algum tempo. Mas eles colocam um percentual da variação. Olha, vamos para o público entender bem o que eu quero dizer. Eu ando a pé, um exemplo. Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro para ônibus, então eu ando a pé. Eu tenho que me preocupar com o quê? Com sola de sapato. Correto? Ok. É o meu custo. Né? Daqui a um tempo eu melhorei um pouquinho de vida, arranjei um emprego, aí eu tenho que andar de ônibus, eu tenho que me preocupar com o quê? Com o dinheiro do meu ônibus, além da sola de sapato. Passa mais um tempo, eu consegui um status melhor na vida, progredi, certo? E consegui comprar um carro. Eu tenho que me preocupar com o quê? Manutenção do carro, combustível, etc. Tá? Então o meu custo vai aumentando. Se eu tenho um limite de gastos, certo? Como ele quer dizer, não está falando de redução, quando eu chegar num patamar de evolução que eu precisar andar num carro, eu não vou ter esse dinheiro para manutenção do meu veículo, para combustível, para isso. Estou falando em ter via pública. Tá? Os estados e os municípios vão ter que se contentar em fazer projetos dentro de uma coisa pequena, que foi limitada há 20 anos atrás. Não, mas vamos colocar isso daqui a 10 anos. Não se aplica a estados e municípios. A reflexão dar-se-á, entendo, claro, a reflexão dar-se-á por conta da perspectiva da redistribuição do Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação do município, mas que também vai obedecer uma regra estatuída dentro dessa divisão monetária. Exatamente, essa regra vai ser amplamente discutida, eles podem votar lá, o pessoal vai entrar com ações no Supremo Tribunal, certo? Que é quem vai dar a palavra final, certo? Mas ao mesmo tempo que eu estou dizendo isso, eu me coloco na posição do presidente Temer, porque eu não sei a situação que ele pegou o país. O público não pode se equivocar no entendimento. Todo mundo está achando que o Supremo vai derrubar essa lei. Gente, não é uma lei, é uma emenda constitucional. O Supremo pode até apitar, sim, claro, porque o guardião da Constituição é o Supremo. Tá certo? Eu não acho que o Supremo vai derrubar, né? Porque não vai, uma emenda constitucional é competência do Poder Legislativo. A questão focal, que se eu entendi que o Fernando está na minha... Eu vou provocá-lo. Aí ele, como é um debate democrático, eu vou provocá-lo. Penso eu que na fala de Fernandes Filho,
ele está sugerindo uma desconfiança oculta nos reais interesses republicanos de quem está no poder, na perspectiva de continuar ou não no poder. Estou falando português porque de repente vai que não compreendo absolutamente nada. E todo mundo diz com todo respeito ao português, porque ele não entende nem o que Portugal está fazendo com ele mesmo. Então como é que eu vou entender o que é que o Brasil está fazendo comigo? Posso entender assim, Fernando? Será que você, enquanto cidadão, está com um senso crítico, duvidando da boa-fé, não do presidente da República, mas da tentativa de equilibrar as finanças? Eu não duvido da boa-fé do Temer. Eu acho que ele está fazendo isso porque ele está, como nós costumamos dizer, num mato sem cachorro, certo? Porque não há como contabilizar o prejuízo que toda essa turma aí que está sendo alavancado pela Lava Jato, né, o pessoal preso, deu a esse país. E nem como voltar isso, é um prejuízo que nós vamos levar décadas para poder se recompor. Apenas, meu modo de entender, eu creio que limitar os custos em determinadas situações pode provocar que eu não vá poder avançar em projetos. Mas você sabe que vai ter correções, né? Você está consciente disso? O problema é o seguinte, você se lembra das correções monetárias que nós tínhamos? Houve dividendos, acompanhavam realmente a inflação, a correção do salário do trabalhador acompanhava, o índice do governo acompanhava a inflação? Não. Então isso aí nós já temos um voto de desconfiança do governo, que não é um voto de desconfiança do governo Temer, mas é um voto de desconfiança na cultura dos governos brasileiros de anos e anos, desde antes de FHC até hoje em dia. Ah, não, nós vamos fazer as correções. Sim, em cima de quê? Você não sabe a perspectiva futura. Se no futuro a correção que você fizer não equiparar, foi igual aquelas correções salariais que tinham da inflação, que não acompanhava. A inflação era X, o recurso era menor, e aí o trabalhador ficava na mão. Mas é o seguinte, aqui as correções vão ser o seguinte, prever isso. Mas ele faz a previsão, diz que para o exercício de 2017, a despesa primária realizada no exercício de 2016, conforme disposto no parágrafo 8º, será corrigida pela variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou de um outro índice que vier a substituí-lo para o período de janeiro a dezembro de 2016. E, nos exercícios posteriores, ao valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do IPCA. Meus amigos, nós já estamos chegando já no final, mas eu tenho que deixar 3 minutos? 3 minutos, rapidamente suas considerações finais, e eu encerro em seguida dizendo o que faremos logo depois deste bloco final. Olha, eu quero agradecer aqui a oportunidade, a Sérgio, ao João, a você, César Linanço, ao Fábio Tágio, a toda essa equipe, ao Walter Bardaville, quero mandar um abraço aqui, que não está aqui conosco hoje, né? Acho que ele soube que eu vim, ele pulou fora. Deputado, deputado. Eu ia chamar deputado, né? Eu posso tratar de deputado, é um direito meu. Eu posso tratar de senador, eu só não posso tratar de Lula, porque ele não gosta do PT. Era senador. Deputado, quando Vossa Excelência estiver no parlamento, eu quero ter a honra, eu vou provocá-lo, mas na verdade não é bem assim, gente. Vamos lá. Ele foi candidato a vereador, só vereador, não foi? Foi candidato a deputado. Ah, só vereador. Tem pretensões ainda de ser vereador? Eu não sei, eu levo uma vida muito boa quando eu fico trabalhando o exercício da cidadania ao invés do exercício do voto, né? Como eu te disse, como coordenador do Ficha Limpa, eu tenho que amargar. Será que se algum dia você chegasse a ser deputado, o pessoal ia querer um líder da Ficha Limpa lá no parlamento? A pessoa até hoje não votou no líder do Ficha Limpa, acho difícil votar agora. Então, gente, foi um grande prazer estar aqui com o Fernando Filho nessas provocações. Eu fiz essas provocações, mas quem está aí no outro lado vai entender que é apenas uma provocação para animar essas 2 horas de programa. Vocês vão ver agora, na sequência, no último bloco, esse é o último bloco, na sequência nós vamos ter um conjunto de manifestações em relação à PEC 241 em face da produção desse programa do dia de hoje. Quero agradecer novamente a Fernando Filho pela sua participação
essas provocações que nós fizemos aqui vai ficar só nas provocações, mas espero, quem sabe, um dia ele possa dar uma contribuição à República Brasileira, quem sabe até como parlamentar federal, porque tudo depende, ou amanhã ou depois. Fui.